19 de dezembro de 2025. Boa tarde, gente. Gente, concluindo o vídeo. O Megamente diz que nós vamos ter um momento revolucionário. Provavelmente quando o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro, for eleito em 2026. Por quê? Porque a esquerda não terá o aparato que ela teve em 2022. Ela não terá mais a CIA aqui dentro para montar um gabinete do ódio no TSE, para influenciar as eleições, né? Não terá mais a USAID. A esquerda não vai ter mais a USAID, que a USAID agora foi desmontada, né? Com o governo de Donald Trump. Foi tudo descoberto. Ela estava pegando dinheiro dos americanos, desvirtuando a sua missão, né? Porque ela não foi criada para isso, ela foi criada para desenvolver, dar assistência a países, né, necessitados, para promover o desenvolvimento das nações. Aí a esquerdalha entrou e desvirtuou a finalidade da USAID. Aí ela distribuiu o dinheiro para as ONGs, né? As ONGs esquerdistas no mundo inteiro, para influenciar as eleições. Parece que influenciou mais de 100 países, né? Para colocar a esquerda no poder. Para quê? A gente vai implantar o comunismo narcoterrorista e o globalismo por trás disso aí. Não terá mais o apoio que teve das instituições brasileiras, né? Da imprensa, dessa mídia vendida, né? Porque nós vimos aí como o STF e o TSE atuaram, né, nas eleições, né? O ministro Barroso, na época que era o presidente do TSE, ele mesmo pessoalmente foi no Congresso trabalhar contra o voto impresso e auditável. Conversou lá com o pessoal da comissão, aí houve alteração da comissão da PEC, do voto impresso e auditável, e aí o Lira colocou na Câmara, alterou os integrantes, né? Houve alteração dos componentes, dos membros que integravam a comissão, mas mesmo assim o Lira colocou e não teve número de votos suficiente. Foi a maioria da Câmara votou a favor do voto impresso e auditável, mas não teve o número o quórum exigido, né, de acordo com o regimento interno. E aí ele disse: eleição não se vence, se toma. E depois, quando o pessoal pediu o código-fonte para ir lá nos Estados Unidos, quando ele foi participar daquele fórum de economia, né, nos Estados Unidos, fórum de economia do novo governo, que já estava marcado antes do resultado das eleições, porque eles já sabiam, já estava tudo esquematizado. Aí o rapaz falou: senhor ministro, vocês vão apresentar o código-fonte para a equipe técnica das Forças Armadas? O povo quer saber o código, mostra o código-fonte. Perdeu, mané, numa mola. Então, eu espero, né, que a esquerda não tenha a mesma estrutura que ela teve em 2022 para poder colocar o cabra na presidência da República, né? Porque ele não tinha povo, ele não tinha onde ele ia, ele era hostilizado. Primeiro que eles condenaram ele, né? Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele não foi inocentado, né? Ele foi descondenado. Fizeram uma tramóia. E agora o Fachin quer fazer o código de ética do STF. Não acreditem em Fachin, não, gente. Isso aí é para diminuir a pressão. É para como se diz, ganhar alguma credibilidade.
Não se esqueça, foi ele que descondenou o Cabra, hein? Monocraticamente. Foi ele que disse que quem cuidava de eleição era ele, né? Não eram forças armadas. O cara que é advogado do MST, foi advogado do MST, um esquerdista, um militante. Ele é militante do PT, não se esqueçam não, gente. Não confiem em Fachin. Bom, então, eu creio que essa guerra civil aí, voltando para a história aí do Megamente, será na época lá das eleições, né? Porque quando o Bolsonaro voltar ao poder, ou seu filho, a esquerda não vai aceitar. Aí, esse pessoal que eu falei aí, o Lupen Proletariado, Comando Vermelho, PCC, TCP, Terceiro Comando Puro, que é uma vertente acho que é do Comando Vermelho, né? Eles atuam obedecendo ordem do Comando Vermelho. Eles estão matando o povo lá de Fortaleza, do Ceará. Quem é o governador? O cara do PT. Por que não pediu uma intervenção militar lá, uma intervenção federal? O que está faltando o governador do estado do Ceará pedir uma intervenção federal lá no Nordeste para colocar essa cambada toda em cana que está matando o povo do Ceará, os comerciantes, os pais de família, tirando as pessoas de suas casas, tirando o comércio? O que é isso? Cobrando taxa para funcionar comércio. O que esse governador do Ceará está fazendo? E o ministro da Justiça? Quem é o ministro da Justiça? É Lewandowski, é o mesmo que foi lá na China comunista, né? Que assinou o memorândozinho de entendimento. É o cara que não divulga o número de fugitivos. Os caras que fugiram das penitenciárias. Ele diz que isso aí está sob sigilo, né? É o ministro da Justiça, é o ministro da Justiça que não aceita chamar o Comando Vermelho, o PCC, de organizações narcoterroristas. É o PT, é o Partido das Trevas, né? Então, aí esse pessoal é o Hezbollah, que ele colocou aqui dentro, é a Liga dos Camponeses Pobres, é o MST, é o MTST, são esses grupos terroristas que atuam no Brasil, que vão fazer o levante. E esse pessoal tem armas. Esse pessoal é armado e bem armado. A gente vê como eles recebem a nossa polícia. Com o que aconteceu agora lá no Morro da Penha, né? Lá na Operação Contenção, Morro do Alemão, não foi? Como eles recebem a nossa polícia. Eles recebem com bomba, com granada, com drone, com a artilharia antiaérea, derruba helicóptero, né? E a gente sabe que esses grupos tomaram conta do Brasil graças à DPF 635. A DPF que foi uma liminar dada pelo ministro Fachin, que proibiu a operação policial nos morros. Aí, não dá para confiar, né, gente? Vocês estão vendo? Então eu creio que essa guerra civil que ele fala são os bandidos, são os grupos terroristas brasileiros contra os brasileiros de bem, contra a população brasileira, contra nós, né? Contra o povo brasileiro. Não existe povo brasileiro contra povo brasileiro. Não existe isso aqui. Não existe. O que existe é o Lupen Proletariado da esquerda, do PT, do Partido Comunista, do PSOL, do PCO, né? Que para mim é o partido que treina o Lupen Proletariado. Para mim, quem treina esse pessoal é o PCO. Eu acho que esse pessoal... Porque esse pessoal que atua, o Lupen Proletariado, eles recebem treinamento. Para mim, quem treina é o PCO, Partido da Causa Operária. E que de operária não tem nada.
e é um partido de extrema esquerda e usa o mini manual do guerrilheiro urbano. Inclusive técnicas de países, de grupos terroristas internacionais, Hamas, Hezbollah. Não tem um lá na Paraíba que usa as técnicas do grupo do Osama Bin Laden? Olha aí. Gente, o Brasil tá... Aí eu, pensando nessa história dessa guerra, isso tudo pra quê, gente? Pra tomar o Brasil. Pra não deixar a direita subir novamente ao poder, né? Para tomar a nação brasileira. E aí Donald Trump sabe de tudo isso. O presidente Donald Trump é um cara inteligente. Ele está bem assessorado por homens e mulheres que querem o bem dos Estados Unidos da América. E pessoas ligadas à inteligência, ao serviço de inteligência. Então, dos Estados Unidos. Então, ele está sabendo. Ele está sabendo o que está rolando na América Latina. Quem é que está por trás e mandando e desmandando aqui. Por que o Brasil está vivendo esse estado de anomia, de ilegalidade total? Donald Trump está sabendo de tudo. Então, ele deu um tempinho da Lei Magnitsky, não tirou, só suspendeu, né? Mas eu creio que em breve vai voltar, sabe por quê? O Lula já parece que vendeu uma mina de ouro para o Partido Comunista Chinês esses dias, entregou uma mina de ouro. O Ramagem, o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli foram caçados. A Carla Zambelli, a Câmara tinha decidido não caçar o mandato dela. Aí o Alexandre de Moraes anulou a sessão da Câmara e cassou ela. E agora eles a Câmara agora atendendo a pressão lá do STF, do Alexandre de Moraes, mandou caçar o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. Aonde que a STF pode caçar deputado, gente? O STF, ele continua perseguindo os parlamentares de direita. Esse processo do 8 de janeiro, isso é uma armação do PT, isso é uma ilegalidade. É tudo ilegal. Então esse pessoal que está cometendo que rasgou o ordenamento jurídico do Brasil, a Constituição, esses ministros, né? E isso aí começou desde quando eles equipararam o crime de homofobia ao crime de racismo, e depois eles fatiaram o impeachment da guerrilheira, aí depois começou tudo, né? O inquérito do fim do mundo, em 2019, que começou com o Dias Toffoli, né? Que trabalhou para o José Disseu, que foi assessor, né? Do José Disseu. Quem colocou ele lá no STF foi o José Disseu, foi o PT. Ele foi nomeado, né? O cara que deu parabéns pro colega que furtou um processo para não ter uma reintegração de posse. Tem um vídeo dele aí, que nunca passou em concurso. Meu Deus do céu. Então, estão perseguindo ainda. Estão perseguindo. Caçaram o Ramagem. O rapaz foi chefe da ABIN, ó. Eles têm pavor do Alexandre Ramagem. Pavor. Porque sabe que o rapaz é um rapaz inteligente, sabe de muita coisa, né? Deve saber dos podres de muita gente, né? Ah, com certeza. Com certeza. O Eduardo Bolsonaro, os morrem de medo do Eduardo Bolsonaro ser presidente da República. E agora eles quebraram a cara porque prenderam o nosso presidente de forma ilegal. Mas aí o nosso presidente colocou o Flávio. E o Flávio já está liderando as pesquisas. Ou é o Bolsonaro ou é o Flávio Bolsonaro. E se bobear vai ser Bolsonaro, presidente, e Flávio Bolsonaro, vice-presidente. Já pensou? Que dupla maravilhosa. Nosso presidente vai ser liberto. Essa suspensão temporária da Magnitsky
é para libertar os inocentes, né? Começou agora com a dosimetria da pena, que é uma coisa absurda, porque eu nunca vi isso. Isso aí é uma outra ilegalidade que está acontecendo no Brasil, é um remendo. Porque quando tudo que começa errado, termina errado, né? Então isso aí está terminando errado. Então eles fizeram esse projeto aí de dosimetria da pena para quebrar o galho. Está quebrando o galho do pessoal do STF. Que isso aí tem que ser anulado. Mas vai ser anulado, isso aí tudinho vai ser anulado. Tem que anular, o ministro Fux tem que anular isso aí, o André Mendonça, o Cássio Nunes, anula isso aí, anula tudo. Anula esse processo do 8 de janeiro, anula todas as penas, anula tudo. E tem que indenizar os patriotas. Indenizar os patriotas que foram, que o Clezão morreu, né? E estão tentando, a esquerda está tentando matar o nosso presidente, né? A gente sabe, né? Tentou com a facada, não deu certo, adoeceu o nosso presidente, porque ele está colhendo a consequência disso aí até hoje, esse atentado terrorista, né? Porque isso é um atentado terrorista da esquerda. Para mim, o PT está por trás disso aí. E tem que soltar, acabar com isso, acabar com esse processo, indenizar todo mundo. Todo mundo vai ter que ser indenizado, né? Aprovar a anistia ampla, geral e restrita e depois anular tudo e indenizar. É o que vai acabar acontecendo. Tem que acontecer. Não tem jeito. Mas a sanha persecutória ainda continua. Caçaram o Ramagem, caçaram o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é um perseguido político. Ele foi para os Estados Unidos porque ele é um perseguido político. O Ramagem é um perseguido político. O Alan dos Santos é um perseguido político. A juíza Ludmilla é uma perseguida. Ela foi perseguida. Ela teve que sair, embora para não ser presa. Pois é. Inventaram essa história de golpe aí, dizendo que a direita tentou dar um golpe, sendo que o maior golpe quem deu foi Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, junto com o STF, com o TSE, com a USAID, com a CIA de John Biden, com o globalista lá, o globalistão, né? E o STF, o TSE. A Globo lixo. E agora nós vamos ter o SPT lixo, né? O SPT News. Oh, meu pai do céu, que tristeza. Então, Donald Trump sabe. Ele não vai permitir. Porque sabe que esse pessoal, o objetivo de todo esse pessoal que está com a esquerda, esse looping proletariado, é a implantação do comunismo narcoterrorista no continente americano e a destruição de Israel. E quem está por trás deles? O Partido Comunista Chinês, o Irã, a Rússia, o Hezbollah, o Hamas. Aí vai deixar? Não vai. Então tudo é calculado, gente. Tudo é calculado. Nada é feito sem pensar, sem um estudo de cálculo. Gente, eu vou dar um tempo, tá? Depois no próximo bloco eu vou concluir. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo.